Bom dia. Bom dia. Eu não sei se para os demais, para mim a sua tela está aparecendo preta aqui. Tá? Eu vou sair e Tá, entrar de novo, tá bom? pronto, tá ok. Bom, gente, bom dia. A gente está só aguardando, né, a nossa amiga retornar, porque a tela dela estava aparecendo preta para mim, mas a gente começa em instantes, tá bom? Ela saiu para retornar novamente. Deu certo? Agora sim, agora estou lhe vendo. Seja bem-vinda. Obrigada. Bom, gente, bom dia, né? Bom dia, Priscila. Bom dia também a Sueli, a Janaína, os outros amigos que estão acessando. Nós estamos iniciando o nosso evangelho dessa manhã, onde nós vamos falar um pouco do primeiro item do capítulo 14 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, os espíritos nesse item, eles vão ali nos nortear, ou eles vão falar um pouco, né, do que trata este capítulo, né? E é interessante que eles começam, né, essa discussão falando sobre o mandamento em si, né? Então eles vão falar, eles iniciam esse item falando do mandamento, né? Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Eles começam dizendo, olha, é um corolário da lei geral de caridade e de amor ao próximo. Então, é uma situação que ocorre a partir de outras, né? Quando ele usa esse termo, corolário, parece assim um termo muito complexo, mas na verdade os espíritos estão dizendo, olha, é, honrar ao nosso pai, né? Ao vosso pai e à vossa mãe, na verdade, né, ali está na centralidade do nosso exercício, né, da caridade. Então, é como se fosse um dos pontos centrais para nós, né, no exercício, na prática, no conhecimento da lei de caridade e de amor ao próximo. Né? Eles explicam, né, em seguinte: não tem como a gente amar o próximo se a gente não ama aqueles que estão mais próximos de nós, né, que são os nossos pais, ou nosso pai e a nossa mãe. E aí, claro, dentro desse honrar, né, existe um aspecto que a gente não pode perder de vista, que eles já pontuam aqui, né, logo no início, né, que é um dever que nós temos a mais, né? Então é como se fosse um compromisso a mais que a gente tem com os nossos pais, que é o da piedade filial. Então eles vão falar, né, eles começam esse item dizendo, olha, tem algo que a gente não pode, né, perder de vista, que deve ser um compromisso, uma obrigação, um dever nosso para com os nossos pais, se nós quisermos, né, aprender, exercitar e vivenciar a lei de amor e a lei de caridade. E aí eles vão falar de piedade. Né? Piedade filial, ou seja, piedade para com aqueles, né, que nos acompanham neste compromisso da maternidade, da paternidade, e pontue-se, não apenas os consanguíneos. Né? Então, aqui eles já fazem, olha, aqueles que fazem vezes de pai, de mãe, né, e aí, claro, ele vai englobar não aqueles, né, que nos geraram, mas também todos aqueles que assumem esse compromisso das mais diversas formas ao longo da vida. Nós temos este compromisso da piedade. E aí a gente pode se perguntar, mas por que piedade? Né? E aí quando a gente volta no capítulo anterior, que nos antecedeu e já nos trouxe aí algumas explicações,
né, lá no item 17 do capítulo 13. Então, a gente entende a importância, né, e o porquê dos espíritos iniciarem, juntamente ali com Kardec, estas explicações da necessidade e da importância da piedade. Que a piedade é quem nos aproxima da angelitude, né? Então, nos dá ali, nos sinaliza, nos apresenta o caminho para essa nossa renovação, para essa nossa mudança moral. A piedade é irmã da caridade. E olha só que interessante, a piedade bem sentida é amor. Amor é devotamento, e o devotamento é o ouvido de si mesmo. E o que é o ouvido? É o esquecimento. Então, quando a gente se devota, né, quando a gente sente piedade, aquela compaixão junto ao próximo, e essa compaixão é uma compaixão, como esse item diz, aquele sentimento que vai lá nas nossas entranhas. Então, os espíritos, né, estão dizendo, é como se nós nos esquecêssemos de si mesmo, e aí quando a gente esquece de si mesmo, a gente começa ali a domar o nosso egoísmo, a gente começa a domar o nosso orgulho, porque a gente, né, é como se a gente, né, fazendo analogia, tirasse os nossos olhos apenas de nós e a gente se voltasse ali para o nosso redor. Então eles vão dizer, olha, nos aproxima da angelitude, mas né, o sentimento mais apropriado, aquele que se adequa ali ao nosso propósito. Qual é esse propósito? De renovação moral, de progresso, de mudança, de encontro com uma felicidade eterna. Então os Espíritos estão dizendo lá no capítulo 13, olha, esse é o sentimento mais apropriado, que é o sentimento que vai ali nos dando já alguns elementos, alguns ensinamentos de como nós, né, devemos agir, né, que é sermos caridosos. Fora da caridade não há salvação. Então essa salvação, essa felicidade passa necessariamente aí pelo conhecimento, pelo exercício da caridade. Então essa piedade, não há piedade, é o sentimento que vai aí nos aproximar, vai nos indicar o caminho que nós devemos percorrer. Então, porque nos aproxima da angelitude, mas dispõe, ou seja, prepara ali o nosso coração, prepara a nossa alma para humildade, para beneficência, para o amor ao próximo. Né? Então, ali vai construindo em nossos corações, né, ali as bases, né, para que a gente possa cada vez mais, né, nos aproximar e aprofundar em nós, né, o exercício da lei, como nos diz, né, no início aqui do item, a lei geral de caridade e de amor ao próximo. E aí, com os pais, né, há um rigor maior, né? E isso é bem claro aqui para eles. Olha, há um rigor maior porque é através, né, da piedade filial que Deus mostra, né, que junto com o amor se deve o respeito, se deve as atenções, se deve também a condescendência e a submissão. Então envolve, né, nesse envolvimento desses compromissos e desses deveres, né, a gente pode elencar tudo isso. Olha, atenção, submissão, condescendência, até porque eles vão falar nesse item, que muitas vezes a gente se concentra apenas nos compromissos materiais. Né? Então, à medida que os nossos pais vão envelhecendo, então a nossa atenção se concentra ali nos compromissos materiais. E aí, claro que eles vão destacar que há importância nisso, mas para além dos compromissos e dos cuidados materiais, tem outros ali que são tão importantes quanto, que são os cuidados e os compromissos morais. E aí a gente lista as solicitudes, né, os cuidados amáveis. E aí olha só que interessante, né, os espíritos eles dizem, sabe o que é isso? É o pagamento de uma dívida sagrada. E aí, por que eles vão falar pagamento, né, e de uma dívida sagrada? Porque os pais e as mães, e aqueles, como ele pontua, se fazem de pais e de mães,
todos assumem um compromisso junto a Deus, que é o de educar o espírito. Então, eles pontuam, olha, sempre em nossas ações junto com os nossos pais, com as nossas mães, com os nossos responsáveis, em que condições eles se encontrem, a gente nunca pode perder de vista que eles assumiram um compromisso com Deus para estarem conosco. Né? E esse compromisso, claro, traz para eles uma responsabilidade, para nós também, né? Mas para eles, principalmente, uma responsabilidade que eles vão ali assumindo junto aos pais. Então, para nós, né, esse dever deve ser uma obrigação que a gente nunca pode perder de vista. Então, tem que ser para nós ali algo que a gente assume, e aí eles trazem, né, outro elemento importante, né, principalmente para aqueles, por exemplo, né, sobretudo para com os pais sem recursos. Né, então eles vão dizer, para os pais sem recursos, e a gente pensa também o porquê deles pontuarem. Olha, por que os pais sem recursos, que ali a gente vai demonstrar, né, a verdadeira piedade filial. E aí a gente relembra e traz novamente, né, ali os itens do capítulo 13 que tratam, né, sobre piedade, né, porque esse sentimento nos impele a estender a mão para o socorro. Né? Então, com os nossos pais, é como se nós fizéssemos esse esforço para socorrer as suas necessidades. E aí, olha só, né, é sempre importante que a gente não considere, né, socorrer ou oferecer esses recursos e aqueles recursos estritamente necessários, né, a gente vai estar fazendo grande coisa. Né? Como eu falei para vocês, ele ressalta muito bem, né, a gente ter esse equilíbrio entre os recursos materiais e os recursos morais. E muitas vezes a gente, né, às vezes a gente traz os nossos pais, né, já, por exemplo, enquanto idosos, para morar conosco. Aí ele vai exemplificando. Muitas vezes a gente coloca, né, no quartinho lá no final, ou muitas vezes a gente leva para um asilo, para uma casa de idosos, que a gente não tem condições do cuidado. E aí ele vai pontuando essa importância e essa necessidade de a gente sempre ter esse equilíbrio, claro, vendo as condições em que nós nos encontramos. Então, é equilíbrio de recursos materiais, mas principalmente, né, a gente ter esse exercício dos recursos morais, que é o cuidado, o zelo, o carinho, o amor, a atenção. E isso se dá, e é um compromisso, é uma obrigação nossa, que ao longo da nossa vida, e Emmanuel tem uma mensagem belíssima, né, intitulada Honrarás tua mãe, onde Emmanuel vai pontuando justamente nesse compromisso. E tem uma frase que é assim, uma frase profunda, onde ele diz assim, né, agradecerás a todos os benfeitores do caminho, mas particularmente a ela que transfigurou em força a própria fraqueza, a fim de preservar-te. E os espíritos, né, eles pontuam muito bem aqui, né, quando ele diz, olha, em nenhum momento a nossa mãe contou, né, contabilizou as vigílias que ela ficou zelando nos momentos em que nós estivemos doentes, né, em nenhum momento ela fez nada de má vontade, né, em nenhum momento, por exemplo, né, ela vendeu leite, que muitas vezes era o nosso alimento. Em nenhum momento ela deixou, né, que a gente sentisse fome para que ela pudesse vender esse leite. Então, quando Emmanuel, né, diz que ela transfigura em força a própria fraqueza, é que muitas vezes as mães elas fazem além do necessário para, né, oferecer aos filhos tudo aquilo que seja possível para que eles obtenham êxito nessa caminhada, obtenham êxito nessa experiência, que se encontram aqui. Lá no finalzinho dessa mensagem, honrará a sua mãe, né, e claro, eles estão
Emmanuel está dando um destaque para as mães, mas ele vai falar de ambos. Não, olha, se teu pai é o companheiro generoso que te descerrou o caminho, tua mãe é o gênio tutelar que te acompanha os passos em toda a vida, a iluminar-te o coração por dentro com a bondade e a perseverança da luz de uma estrela. Mas aí vocês podem, por exemplo, pensar, e aqueles pais, né, que não cumpriram com esses compromissos? Né, aqueles pais que, por exemplo, os abandonaram, aqueles pais que não estiveram conosco aí nesta caminhada. É claro que eles não esqueceram aqui nesse item. Aí eles dizem, olha, não cabe a nós julgar, né? Essa competência é de Deus. Já que esse compromisso eles assumiram com Deus. Então cabe a Deus esta competência. A nós, né, a nossa incumbência, o nosso compromisso é de que a gente possa pôr em prática, aprender ou pôr em exercício a lei de caridade. Né? Então, se a gente veio com esse propósito de renovação moral, de aprendizado, então estas também são oportunidades, né, de aprendizado da caridade, de aprendizado do perdão, de aprendizado da indulgência, de aprendizado do esquecimento e perdão das ofensas. Né? Então, para nós, né, é importante que a gente também não perca isso de vista. E claro, olha só, eles também dizem, será se nós não fomos merecedores? Será se em algum momento a gente não foi, não tem esse merecimento de termos os pais que nós temos? Né? Aqui no item é uma afirmativa, né? Mas para nós também pode ser um ponto de reflexão. Reflexão para nós pensarmos, né, que a conduta, né, ou a forma que os nossos pais agem conosco também são, né, um processo educativo. Né? Então, fica também esse ponto como reflexão para cada um de nós. E aí nós temos, como ele nos falam aqui, ele, ó, ai, pois daquele que ouvida que deve aos que amparam em sua fraqueza. Então, ai daqueles, por exemplo, que se esquecem, ai daqueles que devotam, né, porque esses estão cumprindo com os seus compromissos. E os ingratos, né, como ele diz, aqueles que não estão cumprindo com os seus compromissos junto aos pais, né, então eles, claro, né, vão, como o item nos fala, né, ser punidos. Mas a gente lembra, né, é importante a gente sempre fazer essa ressalva, que essa punição, né, ela não é, a gente entenda como algo, né, ou como uma analogia. Né, isso vai em acordo com a nossa conduta, a forma como nós, né, vamos agindo aí ao longo do caminho. A gente não pense Deus, né, como esse ser vingativo, mas que a gente perceba e o olhe ali como um pai amoroso que cuida de nós, que nos educa. Então, se nós nos consideramos cristãos, se nós, né, que nos consideramos espíritas, né, então esse item para nós, né, acima de tudo, ele é um compromisso, né, ele é um dever maior, porque, né, como o final dessa mensagem nos diz, né, então, Jesus ele vem, né, com esse propósito de trazer clareza a nós sobre as leis divinas. Então, ele vai nos dizer que a terra prometida, ou a terra que foi prometida, na verdade, é o mundo espiritual, com as suas conquistas e com aquilo que nós, né, vamos conquistando ao longo do caminho. E essa conquista, essa chegada ao mundo espiritual, essa chegada à felicidade, está diretamente, intrinsecamente relacionada a este mandamento. Honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor, vosso Deus, vos dará. Que não é esta terra aqui, né? Mas é a terra prometida, é a terra do amor,
né, é a terra onde ele reina. Então, para cada um de nós, né, é importante que a gente possa, a cada dia, cada vez mais, né, refletir sobre esse compromisso que nós temos para com a família e com os pais, né, que esse exercício, essa proximidade, né, esse sentimento que nós vamos cativando pouco a pouco, ele será reflexo também com os desconhecidos. Então a gente começa, né, esse compromisso de cultivo, né, desses sentimentos que foram pontuados aqui nesse item, né? Então eles vão falar de caridade, de indulgência, né? No item anterior vai falar de benevolência, de paciência com aqueles que estão mais próximos, porque a gente tem essa oportunidade de, né, um exercício maior. Por isso, a constituição da família. Então, nós estaremos ligados mais tempos, né, mais horas aí ao longo da nossa vida. Então, a gente vai ter aí mais oportunidades de, pouco a pouco, ir aprendendo sobre si, sobre a nossa conduta, nesta relação com o outro. E aí isso vai nos oportunizando, né, construir, constituir, fortalecer os sentimentos que nós já possuímos e mudar aqueles, né, que não contribuem aí para, né, laços mais fortes, laços saudáveis, né, laços que estejam aí em comunhão com as nossas crenças, com tudo aquilo que a gente acredita e que nos oportuniza também a perceber e a aprender com aquele, né, que nós ainda não conhecemos, com os desconhecidos, né, já que, né, há esse estímulo à prática da caridade com todos. E os desconhecidos, muitas vezes, a gente encontra uma, duas, três vezes, mas por isso que esse compromisso é com a família, né, esta regra de conduta para com os pais, seguir todos os preceitos, né, que Jesus nos apresenta, que são, como o item diz, concernentes, ou seja, que estão ali, né, ligados ao próximo. Ter, né, estes procedimentos como compromisso com os pais. Aqueles que são censuráveis, né, com os estranhos é ainda mais com os pais. E aí a gente vai ver, né, de forma mais aprofundada nesse item, né, por exemplo, entender o compromisso, esse compromisso que os pais assumem conosco, né, e daí a importância, por exemplo, dessa piedade filial, como nos diz o item, como uma paga, como uma retribuição, como um reconhecimento de todo, né, esse esforço que esses espíritos possuem nesse compromisso da paternidade, nesse compromisso da maternidade, nesse compromisso de estarem junto conosco nesta construção moral, nessa mudança de sentimentos, nessa renovação de horizontes. Então, eu trouxe só alguns elementos para a gente dialogar nessa manhã de domingo, né, para a gente pensar aí. E para nós que não temos essa proximidade, para nós, por exemplo, que ainda não falamos o quanto nós amamos os nossos papais, as nossas mamães, que a gente possa, gente, cada vez mais ter, né, ou construir estas oportunidades, né? Então a gente sempre é convidado a dar o primeiro passo. Para aqueles que já têm, né, os seus papais e as suas mamães na dimensão espiritual, olha só, esse compromisso ele não acabou. Esse compromisso ele continua, essa ligação ela continua. E aí a gente, claro, busca outras formas, outras estratégias para que a gente possa, né, fortalecer e aprofundar esses sentimentos através da prece, através do evangelho, então, através das boas lembranças, né? Então, as boas lembranças, aquelas lembranças alegres, daqueles bons momentos também, é uma oportunidade da gente fortalecer esses, né, sentimentos e fortalecer, como nos diz aqui, né, claro, esse item, a piedade junto àqueles que assumiram conosco
este compromisso de virmos juntos. Claro que ele se centra naqueles que ainda se encontram aqui, que a gente tem essa oportunidade, né, de proximidade, de aprender junto, mas aqueles que já foram, a gente nunca também pode perder de vista. Então, agradecer a vocês pelo carinho, agradecer a vocês pela atenção e oportunidade de estar aqui nesse domingo. Vamos fazer a nossa prece final. Eu me empolguei, esqueci de fazer a prece inicial, mas aí a gente faz a nossa prece final nesse momento, agradecer a Janaína, o carinho da casa pelo convite, né, e a cada um de vocês que nos acompanham nesse momento. Então a gente vai agora para a nossa prece final, rogando a Deus, rogando aos nossos queridos amigos, Jesus, Ismael e tantos outros, né, que nos acompanham nessa caminhada, que abençoe cada um desses irmãos, papais, mamães e tantos outros que assumem esses compromissos das mais diversas formas, que eles possam ser abençoados e iluminados nessa jornada de trabalho, que é o de educar esses corações que buscam a felicidade, que buscam a sua plenitude, que caminham rumo à angelitude, que cada um desses irmãos possam ser amparados e iluminados nesse compromisso. Abençoa, Mestre, as famílias, este laboratório para a evolução, para a constituição de novos sentimentos, para a mudança desses contextos que vivenciamos aqui, que cada um de nós, a cada dia, através dos aprendizados que vamos adquirindo no Centro Espírita e em tantos outros lugares, possamos perceber a importância da família e possamos cada dia mais cultivar os bons sentimentos, as boas relações, junto com aqueles que em nossa família são os mais próximos, mas também com aqueles que em nossa família são os mais distantes ou que nós temos aquelas relações muito conflituosas. Que nós possamos tornar estas relações o exercício da indulgência, o exercício da caridade, o exercício da benevolência, o exercício do amor ao próximo. Ser conosco em todos os momentos, inspirando e iluminando em nossas mentes e em nossos corações os bons sentimentos e as boas atitudes. Que possamos ser iluminados nesse domingo e nessa semana que se inicia, aproveitando as oportunidades, aproveitando todos os momentos em família, mas também em outros lugares para sermos agentes do bem, para contribuirmos em novos horizontes, onde reinará o amor, a paz e a fraternidade. Ser conosco, hoje e sempre, graças a Deus. Então, amigos, um abraço carinhoso. Até uma próxima oportunidade. Obrigado pelo carinho e pela paciência. E até um outro momento. Tchau.